Oi, oi! Você já sabe, segunda-feira, podcast comigo e com você. Muito obrigado por você estar sempre aqui no meu canal. E você sabe que hoje, nessa segunda-feira, exatamente depois de amanhã, vai ser comemorado 2 anos de podcast. Terceira temporada, já passaram aqui, a gente fez um levantamento, mais de 70 pessoas passaram aqui nesse nosso bate-papo de segunda-feira falando sobre empreendedorismo, vendas e gestão. E você já sabe, eu só preciso do seu comprometimento do quê? De se inscrever no meu canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo com pelo menos mais um empresário, mais uma empresária, porque você sabe que aqui só passa nomes de peso e pessoas que estão aí, né, deixando legado aí para as próximas gerações, ok? Dito isso, você também já sabe que em todo momento desse nosso bate-papo vai passar também ali a rede social da empresa que está aqui comigo. E eu já quero falar sobre, né? E eu vou falar um pouquinho aqui, ó, dessa empresa 35 anos. E é claro que o tema seria legado, gestão e visão de futuro. Eu vou conversar hoje com o diretor comercial Júlio, e não vou me atrever a falar o sobrenome, ele vai falar. Tentei, gente, mas estou focada aqui no nosso bate-papo. Júlio, que é da Joinville Implementos. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Mariana, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, né? E sei que o sobrenome é difícil mesmo, então é Júlio Escovas. Né? Alemão, né? Que ele já falou no começo. Isso. E eu quero já começar contextualizando aí o nosso público. Como que começa a história dessa empresa de 35 anos? Em que momento começou a Joinville Implementos? Fala um pouquinho para nós. Legal, Mariana. Então, boa noite a todos que nos assistem. Obrigado por esse momento. Nós somos uma família de empreendedores, já 4ª geração, né? A empresa foi fundada pelo meu pai lá em 1988, mas o meu bisavô já era desse segmento. Ele tinha uma pequena indústria de carrocerias na cidade de Rio do Sul, que depois foi passado para minha avó e para o meu avô. E com o falecimento do meu avô em 1986 aproximadamente, foi feita uma separação, né, entre os filhos. Meu pai acabou ficando aqui em Joinville, e daí é onde fundou, na época, né, com outra razão social, mas é o mesmo CNPJ. Começou lá atrás como HS, Comércio de Veículos e Transportes, e em 1999 fundamos a Furgon em Joinville, que entramos no segmento de encarroçamento de caminhões e semi-reboques. Mas a história foi construída toda ao longo desses anos, desde 88, focado no segmento de implementos rodoviários. Né? O que é implementos rodoviários? O que né? é o implemento rodoviário? Nos dê uma aula, por gentileza, sobre isso. Vamos tentar explicar um pouco para o público aí. Então, os implementos rodoviários são os equipamentos que transportam as cargas. Tá? Tudo que se vê na estrada aí transportando cargas, né? Desde a carroceria, o semi-reboque, tudo que está puxado ou atrelado a um caminhão, isso são os implementos rodoviários. Então, lá em 1988, meu pai fundou a empresa focada em fazer reforma e revenda desses equipamentos. Com o passar dos anos, né, fomos nos desenvolvendo, aprendendo cada vez mais com esse mercado, quando em 99 resolvemos lançar uma marca própria de carrocerias, que depois, com o passar dos anos, em 2018, resolvemos lançar nossa própria marca de semi-reboques, de reboques. São as carretas, né, que puxam aí as cargas aí nas estradas desse Brasil, desse Mercosul como um todo. O que é esse implemento, né, com uma marca? É igual você comprar um carro. Quando você compra um carro, você vai lá, compra, né, da marca X, Y, Z, e a nossa hoje é uma marca, Joinville Implementos, então está lá um documento que sai com a nossa marca. Um portfólio bem ampliado, né? Nós começamos logicamente com os baús, né? Por isso que lá atrás nossa empresa se chamava Furgões Joinville, né? Que ainda é hoje a nossa razão social. Uma marca muito forte, né? A fixação de marca, né? Eu cheguei em Joinville bem na época que vocês estavam assim, eu via muita propaganda de vocês, e realmente é uma marca muito presente, né? E ela grava, né? Ela fica na mente de quem é do segmento, né? E
tenho certeza que daqui para frente, quando você estiver pelas estradas, você vai começar a olhar Com certeza. As plaquetas, já comecei, né? na verdade. Olha quando a aí. gente começou a nossa conversa, né, para vocês estarem aqui, eu já comecei uma coisa tão interessante, né, que aí você começa a ficar ligado. Eu falei, gente, simplesmente eles ajudam a movimentar a economia. Perfeito. Não só do país, né, mas como você mesmo disse, do Mercosul. É uma responsabilidade muito grande, né? Vocês fazem parte de várias empresas, né? Sim. Empresas que estão começando, empresas que já estão aí também há mais de 30 anos no mercado. Agora, a minha pergunta para você é, e o Júlio e o Paulo, em que momento que eles entraram efetivamente para não, vamos trabalhar também na Joinville Implementos? Quando que vocês entram? Desde muito novos, né? Nosso pai sempre teve a gente muito próximo do negócio, dentro do negócio, né? Então todos nós começamos, né, lá, chão de fábrica mesmo, né? Bem do básico mesmo, ajudando lá, mão na massa, né? A soldar, pintar, fazer uma elétrica, fazer alguma construção, e fomos aos poucos galgando espaços, né, dentro da organização, né? Passamos por todos os setores da empresa, desde o produtivo, almoxarifado, administrativo, né? Fomos nos desenvolvendo, logicamente, nos capacitando, estudando para isso também, né? Para ir galgando os nossos espaços dentro da organização. Há mais ou menos uns 8 anos, nosso pai resolveu se afastar da operação, né? E daí, na época, ficou meu irmão cuidando da parte industrial, tinha minha irmã que era a parte financeira, administrativa, e eu na parte comercial. E há uns 6 anos atrás, daí minha irmã foi para um outro projeto lá, pessoal dela, e eu e meu irmão resolvemos seguir daí focados nessa ampliação, né? Que foi quando nasceu aí a nossa marca própria, né, dos implementos, onde a gente entrou na fabricação pesada, que a gente fala, e toda essa parte rodante aí que a gente vê no país aí. Isso foi uma ideia que vocês tiveram juntos de criar essa marca? Sim. A gente chegou no momento que a gente tinha que tomar. Nós tínhamos 2 caminhos, né, para seguir, um que não era investir e outro que seria investir e ampliar a fábrica, né? E como a gente tem essa vivência, né, de muitos anos, né, esse conhecimento, lógico que a gente está todo dia aprendendo, né, sem sombra de dúvida, mais ainda nos dias de hoje, né? Mas nós tínhamos sim uma experiência do segmento, do mercado, experiência de produto, né? Que como nós nascemos dentro da operação, né? Você faz reformas, manutenções, você aprende os problemas dos equipamentos. Então nós resolvemos lançar uma marca própria aí, focada em ajudar os clientes, né, nas suas necessidades, customizações, né, equipamentos que realmente tragam resultado para o cliente. E foi onde, lá em 2018, daí a gente lança a nossa marca própria. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. O senhor Udo, ele deixa mesmo de dar os pitacos? Não se envolve tanto? Como que é? Porque é difícil, né? A gente sabe que em Joinville a grande maioria das empresas são empresas familiares, e eu sempre pergunto isso porque tem uns que falam, Mari, não dá, tá ali. Como que é mesmo? É seu Udo, né? É Udo, né? Udo, falei certo. Isso. Ele não se envolve mesmo, tá de boa? Como que é isso para ele que fundou tudo isso? Olha, eu sempre digo para quem me faz essa pergunta, né, que a gente tem que agradecer ele, e talvez eu não teria a mesma confiança que ele tem, né, porque realmente é uma responsabilidade grande, tanto para ele quanto para a gente, né, mas foi talvez uma necessidade do momento, né, porque a evolução estava muito rápida, né, e lógico também desejos, né, ele querendo numa velocidade, os filhos numa outra velocidade, então ele deu a oportunidade, né, para os filhos fazerem voo, né, alcançarem voos maiores, que ele, né, naquele momento não tinha interesse, os filhos tinham, né, e eu acho que aí é o grande aprendizado, né, que para todo mundo, né? Porque sempre se fala que as próximas gerações destroem o que, né, o fundador construiu e tal, mas eu acho que é muito falha da preparação, sabe? Eu ia falar isso, Júlio. Mesmo com esse processo lá atrás, a gente
Tivemos os nossos problemas, sempre tem, não existe uma empresa que não tenha os seus problemas, né? Até porque pegamos aí crises, né? 2014, Não, 35 15. anos vocês pegaram vários governos de né? Isso mesmo. Governos, problema da economia, pandemia, né? Tivemos ciclone também na nossa empresa, semana passada mais né? Ficamos um dia parado aí na semana passada, mas eu acho que tem que fazer a preparação dessa troca de bastão, sabe? Sim. E nós estamos hoje, mesmo que estamos eu e meu irmão na gestão, nós estamos trabalhando muito forte essa preparação de gestão. Eu ia te perguntar isso, porque a gente fala sobre legado. Os filhos de vocês já estão também nesse processo? Como que é visto isso para o futuro também? Como os nossos filhos ainda são novinhos, né? Tem 5 anos e menos, então assim, a gente está preparando, né? Através de assessorias externas. Legal. Então a gente tem muita assessoria externa, muito apoio externo, né? Então assessoria na área de governança, na área de gestão, coaching, vamos estar escrevendo aí os acordos de sócios, né? De família. Os filhos vão poder trabalhar se quiserem e se estiverem preparados. Boa. E com os requisitos que estarão escritos para fazerem parte do negócio. Não vai ser aquela situação de meu filho ele tem que trabalhar. Não, de forma alguma. Todo mundo terá oportunidade igual, sem sombra de dúvida, né? Mas tem que atender os requisitos, né? Porque hoje a nossa organização ela já tem mais de 100 funcionários. Eu ia falar sobre isso, mais de 100 funcionários, mas eu só quero pegar um gancho aqui. Que, sabe por que deu certo essa transição? É sobre isso que você falou. Você começou falando o quê? Que vocês começaram no chão de fábrica. Então, olha só, né? Né, gratidão ao seu Udo, né? Perfeito. Porque assim, ele entendeu que não era porque vocês eram filhos dele, que naturalmente vocês já né, poderiam estar, ou seja, ele fez vocês entenderem todos os processos da empresa. E aí, pegando esse gancho que a gente vai falar sobre pessoas e processos, como alinhar as pessoas para desenvolver esses processos que, no caso de vocês, pelo menos para mim, parece um pouco complexo. Sim. Mais de 100 funcionários. Como trabalhar essas pessoas para que elas estejam dentro desse legado, para que elas estejam dentro dessa missão, focados nos valores de vocês. Um pilar muito forte que eu vi na história é a humanização. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês trabalham isso internamente. Legal. Então, Mariana, como eu estava comentando, né, são mais de 100 aí colaboradores que a gente tem dentro da organização, então a gente se preocupa não somente com eles hoje, mas com eles lá no futuro, né, como a comunidade como um todo, ao nosso entorno, né? E a questão da humanização é que empresas são feitas de pessoas, né? Precisamos ter os processos escritos, tudo, né, tudo documentado, tudo certo. Mas quem faz isso são pessoas, então nós temos que ter essa preocupação com pessoas, né? E depois da pandemia isso ficou mais claro ainda, né? Perfeito. São as pessoas que fazem a diferença, né? Lógico, temos aí toda uma evolução vindo, né? IoT, etc., inteligência artificial e tal. Tudo vem para contribuir, mas quem aperta o botão é o ser humano. Sim, então sim. A gente vem desenvolvendo a cada ano, é aquilo, sempre temos coisas a melhorar. Somos perfeitos? Não. Seremos algum dia? Com certeza não. Porque isso é uma melhoria diária, constante, que as empresas têm que desenvolver. A gente vem desenvolvendo também através dessas consultorias, né, que eu comentei com você. Então a gente tem trazido pessoas com gabaritos, né, pessoas de gabaritos, de muita vivência, de expertise em grandes empresas, né, pelo Brasil como um todo, para somar o nosso time. Então queremos formar excelentes lideranças para cuidar desse time. Essa é a nossa preocupação. Sim. Começar pelo topo da pirâmide. Muitas vezes a gente foca a base da pirâmide, né? Tudo começa lá na produtividade, mas você está olhando a base da pirâmide. Mas você tem que começar, na verdade, pelo topo da pirâmide, que é dali que vai desencadear, né, para as demais áreas, né? Se o topo da pirâmide não está focado nas pessoas, né, nas metas, nos objetivos, mas aquele cuidado de ter o time entrosado e focado, a base não vai se sustentar. Né? Então a gente
tem esse olhar hoje, esse cuidado. Por isso que temos trazido para o nosso time, né, sempre pessoas de muita capacidade, de muito conhecimento, que sim, elas precisam ser desenvolvidas, né, nos seus pontos a trabalhar, né, como tem uma coach nossa que fala, olha, não são erros e não são falhas, são pontos a trabalhar e a melhorar. Então a gente foca nisso, né, nos itens a melhorar, para desenvolver esses gestores para cuidar desse time como um todo. Mas é um trabalho que ele não tem fim, né? Você diz, quanto tempo vai levar para deixar tudo pronto? Não existe isso, porque dali a pouco já vem um outro desafio e assim vai seguindo, né? E se a gente não se atentar, se a gente ficar achando que está tudo perfeito, a gente vai ficar no passado, né? E estagnado. E eu até queria te perguntar sobre isso. 35 anos, muita coisa mudou, não só, né, de governo, a gente falou, economicamente, mas a tecnologia em si, né? Com certeza, nessas conversas com o senhor Udo, né, ele deve contar coisas que ele em 1988 vivenciou, que hoje vocês não vivenciam por causa da agilidade, né, de tudo isso. Como que vocês se atentam a essa questão da tecnologia e como que ela é presente no negócio de vocês, mesmo sendo algo que é, né, nas rodovias, digamos assim, como que vocês fazem essa junção? Então, Mariana, quem olha para esses equipamentos não imagina quanta tecnologia já tem hoje lá dentro dos equipamentos. Só para você ter uma ideia, hoje é possível num semi-reboque, numa carreta, num reboque, você colocar sensoriamentos nesse equipamento para saber se está tendo falta de ar, quantas frenagens, desaceleração, se está esquentando, qual é a temperatura que está lá de baixo. Você consegue fazer uma leitura de vários itens conforme a tua necessidade e o teu desejo, né? Então, antigamente não tinha essa informação e tudo vem pela internet. Então, você compra lá o pacote, né, de informações, coloca-se um chip lá no semi-reboque, os sensores nesse equipamento, e lá na sua base você está recebendo todas as informações. Quantas vezes ele freou, se ele desacelerou rápido ou não, qual é a velocidade que ele está fazendo, se a pressão do pneu está adequada, a temperatura, se não está tendo um aquecimento a mais no freio, que daí vai ter problema de frenagem, pode ocasionar um acidente. Então, a informação já pode chegar antes. É só querer, né? Se o transportador, se o dono, se o proprietário do equipamento ele desejar, essa informação ela está, não é disponível, né? Mas pode estar disponível. Pode estar disponível. E essa questão da tecnologia também é feita tudo hoje ali dentro da empresa Lingaruva? Como que funciona, para eu entender um pouquinho mais? Hoje nós temos um setor de engenharia próprio, né? Então, um setor de engenharia que eu chamo de peso, né? Com pessoas gabaritadas que estão... Tem que ter muito know-how, né, para fazer isso. E estão conectados, né? Então, nosso gerente de engenharia faz parte de comitês, né, dentro da ANFIR, né, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, onde lá dentro são debatidas legislações e atualizações, então ele fica sabendo. Nós temos como parceiros, como fornecedores, né, fábricas das melhores marcas, né, a nível nacional e mundial. Então, o sistema de freio que a gente trabalha é o que tem de melhor hoje no mundo. Parte de eixos e suspensão é o que tem de melhor. Então, esses parceiros sempre estão nos trazendo, né, as novidades, estão nos mantendo atualizados e também a gente utiliza, eles, no bom sentido, nos utilizam muitas vezes para testar os seus equipamentos, né? Sim. Que nem agora, do início do ano para cá, a gente veio em parceria com uma empresa da cidade, testando o sistema de sensoriamento, né, que muito em breve essa empresa lançará aí na região. As nossas carretas poderão sair com esse sensoriamento que eu te comentei ali. Sim. Então é parceria, né? É uma engenharia forte, com pessoas de muito conhecimento, de muita capacidade, conectada com fornecedores, com parceiros e com o que está ocorrendo aí no país e no mundo, né? Dessa forma que a gente se mantém atualizados e trazendo novidades aí para os nossos clientes. Perfeito. Agora eu quero perguntar à família, porque é um grande desafio ter uma empresa onde, né, todo mundo também é família. Vocês têm algum combinado? Por exemplo, domingo, vamos almoçar todo mundo junto. Conseguem separar? Como que é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Legal.
No começo, né, lá atrás, era mais turbulento, vamos dizer, né? Mas, lógico, a gente vai amadurecendo, né? Todo esse suporte que a gente tem, né, na questão aí da formação, da preparação da gestão, da governança, né? Isso nos prepara para esses momentos, né? Não tem como você ter um almoço de família onde todo mundo é do negócio e não falar do negócio, mas né? hoje fala menos. Fala menos, mas hoje se entende melhor, né? Eu digo que o amadurecimento também contribui para isso daí, né? Porque é aquilo. Eu e meu irmão, sócios lá na operação, né? Nosso pai sócio, mas não da operação, né? Então, a gente tem uma relação que, às vezes, um tem que ceder um pouco, o outro tem que ceder, você tem que compreender o ponto de vista do outro, né? Até porque nós somos pares complementares, né? Eu digo, né? Eu e meu irmão, hoje, nós somos complementares. Ele, industrial total, né? Ele é excelente na gestão da fábrica, compras, do time, né? Ele domina muito. Razão total, né? Deve ser seu irmão, né? Mas ele tem um lado, não só razão, né? Que é a gestão das pessoas, né? Porque na gestão das pessoas você não pode ser só razão, né? Você tem que ter um pouco de emoção. Sim. Porque antigamente vinha-se com aquela fala, né? De, deixe seus problemas para o lado de fora do portão, para dentro, não, né? Tinha aquela fala. Não, isso daí não faz existe, sentido. né? Não, sim. humanamente impossível. Mas hoje, nos almoços aí de domingo, os almoços são excelentes, conseguimos debater sobre assuntos profissionais, troca de ideias, porque a gente evoluiu, a gente amadureceu, aprendeu a lidar com esses momentos, né? Mas daí temos os nossos fóruns, vamos dizer, nossas reuniões de assuntos específicos da empresa, que daí são tratados na empresa, né? Sensacional. E aí eu queria te perguntar sobre equipe comercial, que também é uma dor que vem de vez em quando aí. Ó, você viu, ele até deu uma risada ali, ele respirou, viu como eu sei disso? Porque às vezes eu abro minhas caixas de pergunta e as pessoas falam muito isso. Mari, não tem vendedor. Mari, as pessoas saem da empresa e vão para outro e nem conversam, ou saem por meu Deus, por causa do salário, mas também eu queria que você falasse para mim o que vocês fazem, na sua percepção, como que se fideliza, né, essa pessoa que está no seu comercial, porque a gente sabe, vamos lá, a gente que é de vendas, o cara sai, tem uma carteira gigante, ele já fez network, todo mundo gosta, até trazer uma pessoa que vai fazer esse rapport, que vai fazer a conexão. O que você faz hoje na sua equipe comercial que tem dado certo e que você pode dar de dicas aqui para os nossos empresários? Primeiro, eu acho que é entender que cada vendedor é um ser único, né? Não tem como eu lidar de forma igual com todos eles, né? Um é mais emotivo, o outro é um pouco menos, um é mais racional, o outro é mais racional. Tentar ajudar todos eles a entender, né, os pontos a melhorar e tentar dar algum norte, né, ou melhor, dar todo o norte, né, focado em números. Eu acho que tem que ter as suas metas claras, né, todos eles, entender que vendedor ele é movido pelo desafio, senão não serve para ser vendedor. Quem não gosta de desafio, não virei nada, vou virar vendedor. É a fala mais errada que tem na vida, né? Eu digo até que vender é um dom, igual ser um construtor é dom, um engenheiro é dom, um advogado é perfeito. Dom. Vender também é uma atividade que você tem que ter o feeling para aquilo, você tem que ter nascido para aquilo. E vou entrar no micro, né? Quer dizer que vendedor interno não serve para ser externo e externo não serve para ser interno. Nossa, agora eu gostei. Fala mais sobre isso. Agora é um tema interessante. Qual é a sua teoria sobre isso? Eu não sei se é teoria ou é esse tempo que eu passei. Mas qual é a sua percepção? Nos ensine. Vou te falar assim, há mais de 20 anos eu faço gestão de time comercial, né? Então já fiz a gestão aí, perdi a conta de quantos vendedores, representantes e tudo mais. Já tentei pegar vendedor externo, trazer para dentro da fábrica para atender. Ele não consegue, ele está acostumado com a liberdade lá fora, então o dentro, sentado atrás de uma mesa, angustia ele. E da mesma forma que já tentei pegar interno, né, e dar oportunidade lá de ser o externo,
e também não funcionar. São características de cada pessoa. Uns são mais reativos, né, que são aqueles que vão atender todo o contato que vem, e tem aqueles que são os mais proativos, né, os que estão lá fazendo a prospecção, realmente levantando, fazendo o primeiro contato, né, independente por onde veio o contato, mas está lá dando mais a cara a bater, vamos dizer assim, né, no dia a dia. Esse é a minha sensação, né, não sensação, é o que eu tenho levado até como filosofia, né? Porque às vezes a gente tem algumas vagas que aparecem, poxa, eu vou pegar esse externo, tentar trazer para interno, ou vice-versa. Não, vamos primeiro vamos tirar a dúvida, faz lá a avaliação de perfil, daí faz os testes e lá se constata que realmente serve para ser externo ou para ser interno. É o que eu vivenciei nesses anos aí. Agora, de um modo geral, para quem vai se conectar com esse nosso bate-papo e fala assim, eu quero trabalhar na Joinville Implementos, o que para vocês não abrem mão que essa pessoa tenha? Mari, isso aqui é inegociável para nós. O que você poderia nos dizer? Eu acho que vai depender da área que a pessoa vai atuar, né? Se a gente tiver uma vaga numa área que é de exatas, né, a pessoa ela tem que ser mega organizada e preocupada com os detalhes, né? Se vem para a área comercial, tem que gostar de atender pessoas, tem que gostar de lidar com gente, né? Tem que gostar do movimento. Então é muito de cada área, né? E assim, que ela consiga vir e gostar daquilo que ela vai fazer. Porque se você não gosta do que você faz, se você não tiver prazer de acordar de manhã cedo, então você está num lugar errado, sabe? Então eu acho que é isso. É vir e gostar de trabalhar, né, onde você vai estar desenvolvendo, né, o seu trabalho, mas tem as características próprias para cada setor da empresa. Então o RH ele tem que ser muito assertivo nisso daí, para às vezes não colocar a pessoa certa no lugar errado. E isso nós já tivemos dentro da nossa organização. Às vezes a pessoa é excelente. Mas para aquilo ela não é excelente, né? Naquele momento, né? Não é eu excelente. costumo brincar com o nosso time interno, né? De que não me coloquem para fazer cobrança. Eu sou um péssimo cobrador. Péssimo. Eu tenho pessoas lá na empresa que cuidam da parte de cobrança. Ali eu sou... Vou botar para cobrar, com certeza o chefe vai me demitir aí na primeira semana, que não vai dar certo. Agora eu queria te perguntar uma coisa. A gente não vai falar sobre política e quem me conhece já sabe que aqui a gente é bem neutro, né, com relação a isso. Mas como está sendo 2023 para a Joinville Implementos, né? Tudo que vocês colocaram lá como meta, tem acontecido? Fala um pouquinho para nós aí. Meta. Essa é a palavra. Focado nos números. Boa. Então, nós fizemos um planejamento estratégico no ano passado, que foi construído em várias mãos, né? Com os líderes internos da fábrica, os representantes, trouxemos representantes de regiões-chave para nos ajudarem nesse planejamento e traçamos metas, né? E a gente está muito focado nos números. Se o juro baixar é importante para nós, muito importante para nós, né? O nosso segmento ele compra a maior parte dos equipamentos financiados pelos bancos, né? Então, quanto menor tiver a taxa de juros, melhor para o negócio como um todo, para todos os setores. Para o nosso não é diferente disso, né? Se mantendo calmo a questão do mundo, né? Nas faltas aí de matéria-prima que até dias atrás todos os segmentos passavam, né? Sofreram muito com isso, essa confusão aí de falta de chip, né? Matéria-prima, o nosso é o aço, né? A matéria-prima pesada do nosso negócio. Então, preços disparando aí, aumentando absurdamente. Isso se mantendo calmo, nós temos que focar, nós estamos trabalhando assim, né? Focado nas metas, nos números, fazendo os movimentos necessários dentro da empresa, fora da empresa, para que a gente atinja esses números, porque como eu te falei, nós temos mais de 100 colaboradores que dependem de nós, então estamos falando aí um total
de 400 pessoas que vivem daquilo ali, a gente está falando de famílias, né? Famílias. Não é só aquele funcionário que está ali, né? Mas isso impacta a vida dele, os sonhos dele, os projetos dele, né? E até se me permitires o gancho, né? Antes da gente estar falando do humanizado, o nosso humanizado ele não é só o interno. Boa. É um humanizado olhando também para os nossos clientes. O pós-pandemia deixou tudo muito frio, né? Tudo muito digital, tudo muito WhatsApp. A gente nem sabia mais dar abraço, né? Gente, eu lembro certinho quando foi o primeiro abraço, porque parece que você já não sabia, né? Como, meu Deus, um abraço. Receber uma ligação, né? Hoje em dia receber uma ligação é estranho, né? Você receber uma ligação, né? As empresas ficaram muito tempo fechadas sem receber visitas. Então a gente está tentando, né? A gente está focado. Sim, estar conectado com as inovações, né? O WhatsApp está aí, o digital está aí para nos ajudar, dar mais produtividade, redução de custos e tal, mas focado no humano também. A gente está dando atenção para o nosso cliente, sabe? Então, a gente tem tentado estar próximo do cliente, né? Por uma vídeo, por uma visita presencial, por outras ações, para que ele veja que realmente a gente está preocupado com ele, a gente quer dar atenção para ele. Então, é a nossa fala hoje dentro da empresa, atendimento humanizado. Não se concentrem somente no WhatsApp ou no e-mail. Vamos ligar, vamos falar, vamos conversar, vamos medir, né? Fazer as pesquisas de satisfação para ver se tudo está fluindo dentro da expectativa do cliente, que ele se sinta acolhido e que perceba a gente próximo dele, independente da distância que a gente esteja desse cliente. Então, humanizado é num contexto todo, interno e externo. Muito bom. E aí eu também queria que a gente trouxesse aí um assunto, também existem pessoas que estão começando seus negócios e que se conectam com esse conteúdo. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa que tem um sonho de começar a empreender, seja qualquer segmento ele, né? Mas uma dica que você fala assim, olha, essa dica que eu dou para você que está tendo um sonho de empreender, o que você pode falar para ou a pessoa que começou, mas está andando, né, a passos mais lentos, ou a pessoa que tem um sonho de começar um negócio? Qual que é a sua dica? Planejamento. Eu acho que talvez lá atrás, há 20 anos atrás, se a gente tivesse feito um planejamento às vezes mais detalhado, a gente poderia ter chego antes em alguns lugares, né? Pensar bem, se for ter um sócio, regras muito bem escritas, né, de sociedade, fazer pesquisa de mercado. Não é porque eu gosto, acho legal esse produto, né? Caneca aqui, pô, linda, maravilhosa, e eu quero fazer caneca. Será que o mercado está absorvendo caneca? Será que eu sou bom em fazer caneca, né? Hoje tem, tantas associações aqui na nossa cidade, né, que podem assessorar essa pessoa que está querendo começar, né? Não sei se podemos falar das associações aqui. Pode falar sim, né? São todas parceiras, pode falar. Eu já passei por AJORPM, por ACIG, né? Já fiz treinamentos no Sebrae, então tenho um carinho muito especial por essas associações, né? Já fui presidente do núcleo de jovens empresários da CIG, onde eu me desenvolvi muito, na AJORPM também, então aprendi muito. Ali dentro são locais onde você pode trocar experiências, muitas vezes a solução do teu problema está sentado do teu lado, com um colega que está participando de uma reunião. Não ter vergonha, né, de ir atrás dessa ajuda, desse conhecimento, buscar conhecimento, não se fechar e buscar conhecimento. E está aí, né, essas associações, Sebrae, as universidades, né, eu sou formado aqui pela Univille, né, e fiz pós-graduação pela Sociesc, né, em parceria com a FGV. Então a gente tem Joinville numa riqueza aí de conhecimento. É verdade. Fenomenal. É só a pessoa ir em busca. Sim. Né? E a nossa região tem uma outra vantagem, que o povo aqui gosta de ajudar os outros, sabe? Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ir em busca dessa ajuda. Então, se for começar, planejamento. Busca primeiro o que mais se enquadra com você, né? Qual dessas entidades aí, ou outras que tem aí na cidade. Faça um bom planejamento, né? Um bom plano de negócio. E daí
é trabalhar. Não vá achando que eu vou ter o meu negócio e eu vou trabalhar menos. Pelo contrário. Não sabe de nada. Não, só lamento dizer que cada bem vez mais, né? Bem o contrário. E Júlio, pegando até esse gancho, porque aqui na história de vocês é visível, né, que teve essa expansão, quero te perguntar, vão ser 2 perguntas focadas na expansão. Em que momento que se vê que o negócio pode ter essa expansão? Por que eu estou te perguntando isso? Porque já vieram pessoas aqui que falaram, a expansão para mim foi boa. Outros já falaram, tenho medo de começar a expandir e perder aquele nosso humanizado. Então, assim, como que foi isso para vocês? Porque para mim está claro, né, que vocês só vêm crescendo e, se Deus quiser, vão crescer cada vez mais. Amém. Mas em que momento que se decide essa expansão? Como que se fala sobre isso? Vem naturalmente, vocês vão fazendo e quando vê tudo? Como que foi para vocês na Joinville Implementos? Lá atrás foi mais ou menos assim, né? Vai sentindo o mercado, vai tendo as oportunidades, vai abraçando elas e fazendo acontecer, né? De um ano para cá, a gente mudou o jeitão, vamos dizer assim, né? Fomos para um modelo mais organizado. Então, hoje nós já temos um planejamento escrito de 5 anos, onde a gente foca nesse planejamento de 5 anos. Ele não está escrito em pedra, né? Até porque a dinâmica do mundo hoje não te permite lidar nada escrito em pedra, né? Então, é verdade. Mais ainda no mundo meio maluco que estão vivendo aí, você tem que estar olhando os teus números, os teus indicadores e as tuas metas mensal, trimestralmente. Então, dali a pouco, pode surgir uma nova oportunidade, a gente vai avaliar ela e você reescreve o teu planejamento estratégico e vai em busca daquilo ali. Mas existe um plano escrito de 5 anos, né? Como não perder o humanizado, trazendo gente, né? Gente cada vez melhor, preparando e capacitando quem está hoje no time, né? Porque eu costumo dizer que as pessoas que vêm para fazer parte do nosso time, eu não quero elas de passagem. Se passarem, faz parte do negócio, do mundo corporativo. Mas que seja uma taxa bem, né, o mais menor. Baixo possível. Mas são essas pessoas que vão garantir isso. Então, o nosso cuidado como topo da pirâmide é olhar, né, esse time e ter esse cuidado, porque é eles que vão levar isso lá para frente, né? Não tem como ser o desejo de um só, tem que ser o objetivo do time como um todo, né? Sim, sim. E aí eu quero falar sobre futuro, né? Uma empresa aí que eu falei, é uma jovem senhorinha, né? E aí, o plano para o futuro, você pode falar alguma coisa para nós, assim, que, não, Mari, dá para falar sobre isso? Tem algum produto que está aí na mente de vocês para ser lançado que pode falar alguma coisa? Eu queria que você falasse do futuro dessa empresa, né? Joinville Implementos, aí, 35 anos, e o futuro? O futuro é continuar lançando novos produtos, né? Focado nas necessidades dos clientes. Então, hoje a gente tem cliente que a gente consegue atender com 4, 5 tipos de equipamentos. Então, ele fica com a gente, né? Ele gosta de estar com a gente. A gente vai lançar até final do ano, vem mais produtos aí. Não pode falar nada, nem um spoiler para nós. Eu vou fazer uma propaganda de um evento que vai ter, onde a gente vai estar lançando um produto. Boa, vamos falar então sobre o evento. Agora em agosto vai ter a Logistic, que é a feira de logística aqui em Joinville, né, que ocorre na Expoville, na semana do dia 20. Então lá nós vamos estar lançando mais um modelo de equipamento. Então vamos falar de novo. Agosto, dia 20. Semana do dia 20. Semana do dia 20. Isso. É a feira Logistic. Isso, e lá Expoville. Vocês vão estar lançando então na Expoville. Mais um equipamento. Quem quer participar dessa feira, como que faz? Tu já sabe alguma informação, Júlio, só entrar no site da Logistic, né? www.logistic.com.br e fazer a sua inscrição. Uma feira muito legal. Vocês vão saber na Expoville. Eu, com certeza, quando desligar aqui, eu vou perguntar, né? Eu vou perguntar ou para o Júlio ou para a Cláudia. Alguém vai ter que me dar um spoiler disso daí. E eu queria te perguntar uma coisa. E o Júlio, como que faz para desligar? Porque é uma baita responsabilidade, né, Júlio? Assim, tudo bem, hoje para você não vou dizer que é mais fácil, mas talvez mais leve. Mas, poxa,
assumir uma empresa que já tinha um nome forte, tem, querendo ou não, nós, né, como filhos, tem aquela coisa, não quero decepcionar meu pai. Tem, não vamos falar que não tem, porque tem. Eu quero honrar o legado dele, quero... Como que desliga e como que você concilia também a sua saúde mental, né? Porque cada vez mais a gente fala do humanizado, mas eu falo, gente, ninguém pergunta para esse dono da empresa como ele tá, né? Se ele tá bem, né? Parece que os donos da empresa não tem problema. Já percebeu isso? Parece que o dono da empresa não tem problema, que ele acorda e aí os passarinhos já estão cantando e todo dia ele tem que viver sorrindo. Como que o Júlio criou essa dinâmica com o Júlio mesmo para conseguir cuidar de si nesse processo todo? Boa. Primeiro que o fardo é dividido meio a meio, né? Então, como a gestão é feita metade por mim, metade pelo meu irmão, então eu carrego 50% do fardo e os outros 50% fica com ele, né? Então já fica um pouco mais leve, né? Sim. Por isso que é legal de ter um sócio, né, que complemente você, né? Então, fardos divididos, né? Desligar a gente não desliga, né? Mas ainda porque no Brasil tudo é por rodovias e estradas. Então você sai viajar, estou olhando as marcas que estão na estrada, os equipamentos que estão na estrada. Saúde mental, como é que a gente cuida, né? Fazendo esporte, muita academia. Né? Hoje eu vou para academia quase todos os dias da semana, de manhã cedo, antes de ir para o trabalho. Eu me organizei para isso, né? Até para manter a saúde, porque não é nem só a sua saúde mental, tem a saúde mesmo, né? O nível de estresse é muito alto durante o dia, né? Na operação, né? Querendo ou não, nossa empresa ainda é uma empresa pequena, e a gente está lá no dia a dia da operação. Então, muita coisa vem até nós. Então, é esporte, né? Família. Né? Então, hoje eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho um recém-nascido. Ai, que delícia, que deve ser muito bom isso, né? Tem um recém-nascido aí que vai fazer 4 meses essa semana. É o Benício e o Ravi. Benício e Ravi. E para minha sorte, né, minha esposa ela é muito compreensiva com essa minha jornada de trabalho maluca, né, de tocar até de altas horas da noite e tudo. Então a Gabriela me ajuda muito nisso, é muito compreensiva. Ela é uma excelente mãe, então nossos filhos estão muito bem cuidados aí por ela. E daí leitura, né? Não sou assim um leitor assíduo, né? Mas leio aí 3 livros, 4 por ano, né? Tenho ouvido muito podcast, tudo quanto é tipo de podcast, desde gestão até religião, dependendo da religião de cada pessoa, eu respeito todas elas. Claro. Mas eu acho que precisamos ter uma fé, cada um com a sua, né? Mas precisamos ter uma fé. Então tenho ouvido muitos podcasts, né? Essa questão, né, do nossos consultores, né, esse suporte que a gente tem externo, então parte da governança, né, então conselheiros, né, então a gente tem hoje parte de conselheiros consultivos, a gente tem psicólogos na parte de coaching, de gestão, que vocês trabalham. Cuidam mesmo das pessoas, que interessante isso. Então, a gente tem esses trabalhos que daí nos ajudam, né? Esses coaches identificam os pontos que a gente tem a trabalhar e a gente vai buscando essas melhorias aí. E eu acho que é isso, a vida do empresário é essa daí, é se dividir, né? Ter algumas prioridades também, não dá para a gente esquecer da saúde, da família, né? Sim. Mas tudo tem momentos e etapas. Quando você está começando o negócio, é um jeito, lá no meio do seu negócio vai estar de outro, e você tem que ter um objetivo, né? Traça aquela meta, aquele objetivo e vai em busca. Sim. Mas, lógico, a tua família, ela tem que te ajudar nisso, daí ela tem que estar alinhada contigo também, né? Porque senão não vai conseguir chegar lá. Entender que todo mundo paga, né, o preço, né, para isso, né? Paga. Literalmente. E você sabe, Júlio, que você é um empresário de sucesso. Eu te digo isso porque todos os empresários de sucesso que passam aqui falam o que você falou, a prática do exercício físico. Por isso que eu gosto de perguntar, porque
não adianta a gente achar que é uma máquina. Não adianta, né? Porque já vieram, por exemplo, outras pessoas. Não, eu não tenho tempo. Se a gente não tiver tempo para cuidar daquilo que, né? Que está aqui, a nossa mente está aqui, sim, mas a gente precisa de um corpo, né? Para sair, para se mover, enfim. E achei sensacional isso que você falou. Então, assim, uma dica aí para você, empresário, empresária, né? Quando foi a última vez que você se exercitou? Quando foi a última vez que você fez aí um exame, né, de rotina para saber como que você está? E eu queria te fazer uma pergunta. 35 anos de empresa, já falaram sobre um livro, talvez, dessa história? Olha, é uma baita história. Júlia, porque assim... O time do marketing já está ali nos fundos. Já fizeram assim, já. Porque assim, sinceramente, eu sei que quando você que está ali no dia a dia, fala, cara, é só nossa vida. Mas, gente, é uma baita história. Porque assim, de verdade falando, né? Como já passaram aqui mais de 70 pessoas... Não é todo mundo que consegue fazer, tudo bem que às vezes, né, dá uns atritos, enfim, mas não é todo mundo que consegue fazer com essa maestria uma empresa familiar, né, e você falar, né, olha, eu e meu irmão a gente se complementa mesmo, né, entender até que ponto eu vou e eu paro porque eu tenho que dar lugar para aquilo que ele é bom, enfim. Então, assim, quero deixar a dica, então, já falar pro pessoal do marketing que vocês precisam fazer, sim, um livro, porque, assim, é sensacional essa história e até mesmo o seu pai, de entender que momento que ele ia se retirar, né, não se retirar, mas assim, cara, agora eu preciso que eles, né, façam isso. Porque tem gente, e você conhece também muitos empresários, tem gente que não consegue, né, desapegar, tá ali, não consegue viajar, aí tem um monte de dinheiro, eu já falei com um cara, falei, meu Deus, você tem tanto dinheiro, dá pra mim então uma viagem, né, não consegue sair da empresa, porque assim, não, se eu sair não vai dar certo. Então assim, fica a dica aí pra vocês de fazer um livro, eu acredito que vai ser uma baita de uma história, viu, porque é uma grande história de sucesso. Quero te perguntar, que livro que você pode nos indicar, então? Você lembra aí de algum? Eu estou lendo agora um livro chamado Empreendedores, que até foi indicado pela Janaína, aqui da Olab. É uma história fantástica dos empreendedores que fizeram parte da XP. Estou lendo um outro que é sobre como melhorar a gestão com pessoas. Até eu sou ruim de gravar nome dos livros, né? Mas eu sempre estou mesclando. Então, um é sobre negócios, um é sobre pessoas e a outra é sempre na questão de motivação, a parte né, de lidar com as dificuldades, né? De você consigo mesmo, né? De você entender que tudo depende de você. Perfeito. Né? Teve um livro que eu li ano passado que era O Milagre do Amanhecer, né? Que muito bom esse livro. Você leu também? É a história fantástica, muito né? Bom. E foi no momento ali da pandemia, então, poxa, eu acho que nada é por acaso, né? Então, os livros aparecem, as indicações aparecem inacreditavelmente para os momentos certos, né? Sim. Mas eu sempre estou lendo 2, 3 ao mesmo tempo ali. Então vamos fazer assim, eu vou combinar aqui que a Jana vai me passar, ou a Cláudia, o nome desse livro, do que a Jana te indicou, e eu me comprometo aqui com a minha audiência que eu vou subir no meu stories e eu marco você, marco a empresa também, porque é legal a gente dar essa dica para o pessoal. Se me permitires, lembrei de mais um que eu fiz a leitura, terminei no meio do ano passado, que é um livro sobre governança, que é escrito aqui pelo Bruno, aqui da Salmeron, o Bruno aqui de Joinville. O livro dele sobre governança familiar é fantástico. Então assim, e aí a Cláudia me passa esse também, a gente dá essa dica nos 2 stories, o primeiro que a Jana te indicou e o segundo do Bruno, que é aqui de Joinville, porque eu acho fantástico a gente valorizar quem é aqui de Joinville. E a gente já está encaminhando aí para o final do nosso bate-papo. E eu não poderia, né? Eu sou uma pessoa que a Bíblia, eu não estou falando de religião, mas a Bíblia diz, né? Honra quem merece honra. E ela está aqui também ouvindo. Eu quero agradecer a Jana, né? É uma amiga. A gente não se vê sempre, mas eu digo que os amigos e o respeito não precisa estar todo dia, né? Então, assim, Jana, quero te agradecer, né? A Jana também é da Olab, então já esteve aqui também no podcast. Parabéns, Jana, pelo seu trabalho, por você estar aí permanecendo firme, né?
Não é fácil, né, ser marketing, né, Jana? Mas você está fazendo com maestria, parabéns. Quero agradecer a Cláudia também, que é do marketing também ali, né? Da Ela que me encorajou aí. Ela que encorajou. Cláudia, muito obrigado também, viu? Extremamente acessível, me ajudou muito com um bate-papo, então obrigado, viu? E também quero agradecer aí a todos vocês da Joinville Implementos que também vão se conectar com esse material e dizer para vocês aí, os mais de 100 funcionários, valorizem essa empresa, viu, gente? Eu digo para vocês com toda certeza que não é toda empresa que investe nos profissionais dando essa assistência de coach, de psicólogo, não é todas as empresas. Então, valorizem isso é importante. E para o nosso final eu quero te agradecer, Júlio. Joia. Já te admirado pela história, então agora quero dizer para você a minha admiração para você, para sua família. E se Deus quiser, eu quero te entrevistar numa outra oportunidade aí com uma expansão muito maior do que essa que vocês estão tendo. E quero agora te deixar esses minutinhos para você falar para essa câmera o que vier no seu coração e aí eu já finalizo esse nosso bate-papo. Ah, legal, Mariana. Obrigado aí pelo espaço, pelo momento, pela oportunidade, né? Agradecer também a Cláudia e a Jana aí, que são minhas motivadoras aí nessas inovações do mundo da comunicação, né? Que é o nosso primeiro podcast. Então, primeiro de muitos, se Deus quiser, amém. E espero que assim seja, né? Então, elas que têm aí me motivado, né? Para entrar nessas inovações e dizer que quem tem desejo de empreender, sim, vamos empreender, né? Crie coragem, mas faça de forma planejada, organizada, né? Não só com o coração, né? Isso aí, muitas vezes o empreendedor ele vai muito coração, então negócio é business, tem que ter razão, tá? Precisamos pensar nos números, pensar nas estratégias, pensar no mercado, pensar nas pessoas, mas sim, empreender é o que faz a diferença. Olhar para frente, focar nos números, se blindar um pouco das notícias ruins. Isso parar a gente tem ver feito. TV, gente. Vem pro podcast, vê o YouTube, Isso. né? Que ali você fala, Vamos vê o que nos você blindar. quer ver mesmo. E isso é o que a gente tem Perfeito. falado desde do dia 1º de janeiro. Vamos nos blindar para as notícias ruins. Vamos focar nas metas, no planejamento, nas pessoas, no mercado, no cliente, nos parceiros. Sim. E tenha também bons amigos por perto. Importantíssimo. Né? Rede de contato e network é fundamental, faz toda a diferença na vida do empresário. Não tenha vergonha de pedir ajuda, né? De reconhecer suas falhas, seus pontos fracos. Boa. E trabalhar a melhoria desses pontos fracos. Eu acho que é isso aí, o resumo do empreendedor, né? Resumo do empreendedorismo. Júlio, muito obrigado. Legal. Obrigado aí, Joinville Implementos, que venham mais 35 anos e mais e mais e mais. Muito obrigado você que se conectou aqui com esse conteúdo. E você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda essa história aí de sucesso para pelo menos mais um empresário e uma empresária, que eu tenho certeza que é um conteúdo de extremo valor. E até semana que vem, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os seus negócios. Se joga, vamos dar-lhe.